Bom dia, amadas. A paz seja no coração de cada uma de vocês e o amor de Cristo nos envolva nesse dia, nos guardando, cuidando das nossas vidas, dos nossos familiares, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023 e o nosso versículo está no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, e nos diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém. Glória a Deus. Essa exortação de Paulo nos traz algumas verdades, né? E meditando nesta palavra hoje, para mim foi muito legal assim ter esse entendimento da palavra do Senhor quando Paulo fala para nós estarmos vigilantes. E essa palavra sempre me chamou muito a atenção, a palavra de Deus, né? Quando o Senhor coloca, às vezes, até mesmo antes de orar, vigiai e orar. Então, o quanto é importante para nós essa palavrinha, o quanto é importante para nós aprendermos a vigiar. E Paulo vem trazendo novamente essa mesma exortação aqui: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Então eu entendo que para me manter firme na minha fé, eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar o tempo todo, né? Mas vigiar o quê, minha querida? O que eu preciso vigiar? Eu preciso ficar vigiando a vida dos outros? Será que eu preciso ficar vigiando o comportamento das pessoas? Será que Paulo está falando que eu preciso estar o tempo todo vigiando o que acontece ao meu redor? Como é que está a situação do Brasil? Como é que está a situação do mundo? É isso que eu preciso estar vigiando? Também, né? Também preciso estar cuidando dessas coisas, não da vida das pessoas, tá? Mas dessas coisas que acontecem, né? Em volta do mundo, ao nosso redor. Nós precisamos estar cuidando, sim, precisamos estar vigiando, porque a palavra diz que o adversário ele anda, né, ao nosso redor, procurando aquele que ele possa tragar. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas eu creio que Paulo está falando nesta palavra aqui que para que eu possa me manter firme, né, para que eu seja essa mulher de coragem, para que eu seja realmente forte, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Os meus pensamentos. Amadas, eu entendo que eu não tenho nenhum poder, né? Nenhuma forma de determinar como é que será o comportamento das pessoas. Eu não tenho como determinar, eu não tenho como controlar aquilo que acontece no mundo, não tenho como controlar essas coisas. Então não adianta eu ficar vigiando, né, algumas coisas que eu não posso. Eu não posso determinar o seu final. Então, eu entendo que Paulo está falando aqui que você pode se vigiar. Eu posso me vigiar. Eu posso vigiar os meus pensamentos. Eu posso determinar como é que eu vou reagir, né, às atitudes das pessoas. Como é que eu vou reagir diante dos acontecimentos do meu dia a dia? Como é que eu vou reagir diante dos acontecimentos no mundo? E isso tudo através do quê? Dos meus pensamentos. Daquilo que eu vou deixar entrar na minha mente, daquilo que eu vou deixar predominar o meu dia. Isso eu posso vigiar, isso eu posso cuidar. E é isso que Paulo está falando. E isso vem de encontro a um versículo que está lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim: cuida com o que você pensa, porque os teus pensamentos determinam a sua vida. Ou guarda o teu coração, porque dele procedem, né, as entradas da vida, procedem a sua vida, procedem a sua forma de viver. Mas o que esse versículo está falando é isso: para eu cuidar dos meus pensamentos, para eu vigiar os meus pensamentos, para eu cuidar daquilo que eu estou pensando, porque a forma como eu penso, aquilo que eu dou ênfase nos pensamentos, isso vai determinar o meu estilo de vida. Aquilo que eu gasto tempo pensando vai determinar as minhas ações, porque pensamentos se transformam em ações. Pensamentos se transformam em ações, queridas. E as ações, elas determinam quem eu sou,
as minhas ações determinam aquilo que as pessoas veem em mim, as minhas ações vão determinar isso. Mas tudo começou aonde? Nos meus pensamentos. Então, isso eu posso cuidar, isso eu posso vigiar. Então, Paulo está falando aqui para eu ser vigilante. Então, eu entendo isso, que muitas vezes nós precisamos ter todo esse cuidado, né, com o terreno no qual nós deixamos a nossa mente caminhar. Né? Porque quem aqui já fez caminhada, quem aqui já andou, né, em trilhas no meio do mato, sabe disso, que nós precisamos estar atentos, nós precisamos cuidar onde é que nós colocamos os nossos pés, nós precisamos estar cuidando, né, com animais que estão no meio do mato, para não sermos picados, enfim, nós precisamos ter esse cuidado. Então, da mesma forma, principalmente quando são situações que fogem do nosso controle, é como se nós estivéssemos andando nesse tipo de terreno, um terreno desconhecido. Então eu preciso cuidar onde é que os meus pensamentos estão indo, aonde os meus pensamentos estão sendo levados. Eu preciso cuidar com isso, eu preciso estar vigiando esses lugares. Porque eu não sei você, mas eu já tive muito hábito de criar histórias na minha mente, né? De trazer coisas que aconteceram, digamos uma discussão com o esposo, ele sai para trabalhar e eu passar o dia todo pensando sobre aquilo, e se eu tivesse falado isso, talvez eu tivesse respondido aquilo, se eu tivesse agido dessa forma, e a minha mente vira um campo de batalha. E Paulo está falando que eu preciso vigiar. Né? Então eu preciso vigiar o quê? A minha mente. Então a palavra de hoje para nós vem nesse sentido, amadas. Vamos realmente escolher, né, aonde é que os nossos olhos estão, onde é que os nossos pensamentos irão se fixar. Naquilo que eu estou vendo, nas situações, né, do meu dia a dia, na minha enfermidade, na minha briga com meu marido, na minha desilusão com meu filho, na minha falta de empatia pelo meu trabalho. No que é que os meus olhos estão se fixando? No que os meus pensamentos estão se fixando? Ou eles estão se fixando na palavra de Deus? Então, quem determina isso sou eu. Então, eu posso escolher vigiar os meus pensamentos, né? Eu posso conseguir realmente assim me manter firme na minha fé, porque é isso que a palavra está falando, ó. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens ou mulheres de coragem, sejam fortes. Quando? Quando eu tiver os meus olhos fixos na palavra de Deus. Quando os meus pensamentos forem os pensamentos de Cristo. E tudo que Cristo que é a palavra viva, está aqui. Então eu preciso ter essa palavra viva dentro de mim, eu preciso ter esses pensamentos, moldando os meus pensamentos. A palavra diz que tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de boa fé, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algum louvor, se houver, né, alguma virtude, que seja isso que eu pense. Então, quando você for hoje, durante o teu dia, situações acontecerem e os pensamentos invadirem a sua mente, lembra disso. Isso tem alguma virtude? Isso tem algum valor? Porque se não tem, não pensa nisso. Vigia, querida. Vigia teus pensamentos. É daí que procedem a tua vida. É daí que procede a forma como você vai viver. Vigia teus pensamentos. Então, Paulo vem trazendo essa exortação para nós, que para nós permanecermos firmes na fé, para nós nos mantermos firmes na fé, nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos cuidar principalmente com os nossos pensamentos. Amém, amadas? Que o Pai realmente possa nos dar um entendimento sobre isso, que o Pai possa nos trazer discernimento sobre o que pensar e como pensar, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar a minha vida, Senhor, diante do Senhor, quero colocar a vida de cada uma das minhas irmãs diante do Senhor. Primeiramente, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes, Pai, nos deixamos levar, Senhor, por pensamentos, Deus, malignos, por pensamentos que não vêm do Senhor, Pai. Não vigiamos, Deus. Permitimos, Deus, que esses pensamentos se transformem em palavras, Pai. Permitimos que essas palavras se transformem em ações. Pai, nos perdoa por isso. Pai, nos perdoa pela nossa falta de vigilância, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Nós queremos te pedir mesmo, Deus, um coração, Senhor, que se dedica, Deus, a obedecer o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos dá, Deus, esse coração ensinável, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos mesmo permanecer firmes, Deus, nos manter firmes na fé, Senhor, na fé de que o Senhor está conosco, o Senhor está aumentando dia após dia, Senhor, a nossa fé, que nós somos, sim, mulheres de coragem, que somos fortes, Pai, porque é o Senhor quem nos fez assim. Pai, no nome de Jesus, Pai, que a vigilância, Senhor, esteja, Senhor, nas nossas vidas, Pai, de forma, Senhor, a não vacilarmos, Deus, de forma, Senhor, a não entristecermos o teu coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, queridas, tenham um excelente dia, que papai possa continuar ministrando o teu coração e te fazendo dia após dia vigilante, para que você possa se manter firme na fé. Em nome de Jesus. Amém.